Vamos falar agora sobre a esquerda que quer reinventar a democracia. Olha que coisa fofa, né? Passaram um tempão dizendo que a direita é golpista, que quer dar golpe, não sei o que lá, e agora que estão vendo que não tem jeito, que não ganham mais corações e mentes das pessoas, que em 2026 vai voltar a direita ao poder aqui no Brasil e coisa e tal, agora eles estão falando da urgente necessidade de reinventar a democracia. Agora eu pergunto, quem é o golpista nesse caso, né? Democracia a gente respeitou. O Bolsonaro ganhou em 2018, assumiu, perdeu a eleição em 2022, saiu. Reclamou, xingou as urnas e não sei o que lá, mas isso aí faz parte do jogo. Saiu, entregou o cargo, Lula assumiu, não teve problema nenhum. Agora que eles estão vendo que estão enrascados, eles estão querendo acabar com a democracia. Não, temos que reinventar uma democracia diferente, com pitadas de ditadura, pitadas de China e Taiwan em cima. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, Novo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, o Instituto Latino-América, que é um instituto esquerdista, evidentemente, tem aqui um artigo dizendo que, olha só, a urgente necessidade de reinventar a democracia. E olha a visão que ele está dizendo aqui, o cientista político da economia da Universidade lá do México, não sei o que lá, dizendo aqui que a concepção minimalista, esse Estado pequenininho, essa coisinha pequena, não, a gente tem que botar mais coisas para controlar a democracia, não sei o que lá. Aí está dizendo aqui que o fim do quarto do século XXI marca o fracasso da democracia minimalista. Democracia minimalista. Seguir os procedimentos democráticos não nos imuniza contra o autoritarismo. Peraí, me explica um negócio. Você está dizendo, então, que quando ganha alguém do outro lado é autoritarismo automaticamente, né? Isso é que o pessoal está reclamando. É o que eu falo para vocês. O que está acontecendo no mundo é que o pêndulo está vindo para a direita. As sociedades estão se comunicando mais livremente entre si e a população está se percebendo mais de direita do que o normal. E beleza, faz sentido, de fato. Eu acho que o Brasil, por exemplo, que é o país que eu conheço mais, que eu moro aqui desde criancinha, o que eu vejo é isso. As pessoas são muito mais conservadoras e religiosas do que faz supor uma novela da Rede Globo, que faz supor a mídia tradicional por aí. Quando você conversa com as pessoas no dia a dia, você percebe que elas são muito mais moralistas, muito mais conservadoras e no final das contas, o que está acontecendo é isso, quando as pessoas começam a conversar entre si abertamente, sem querer, sem passar pelo filtro da Rede Globo, sem passar pelo filtro das grandes mídias tradicionais progressistas, socialistas, elas acabam se percebendo muito mais conservadoras e querem um caminho nesse sentido. Ninguém está falando em acabar com eleição, em golpe, nada disso. O que se quer é mais rigor, mais moral, mais ética. Eu não sou conservador, não me confundam, eu sempre deixo claro aqui. Eu acho que essa pauta de costumes é uma grande besteira no final das contas. Costume, cada um tem o seu, cada um se vira, não deveria ser assunto de Estado. Mas eu reconheço que a população brasileira é muito isso, e também que é muito a questão da segurança, vê a questão da segurança como muito fraca, né? Aí o pessoal está reclamando aqui porque não pode, só é democracia quando é a esquerda do poder, é o que eles acham aqui, ó. Aí eles falam aqui que salvo várias exceções, como Venezuela, Guatemala e El Salvador, a gente tem eleições relativamente livres no Brasil, no resto da América Latina, e no entanto, por que a democracia está em crise? Não está em crise, meu amigo, está em crise, a esquerda está em crise, a democracia não está em crise, a esquerda está perdendo força e aí vê a democracia em crise porque não aceita que pessoas tenham opinião diferente da esquerda. É isso que está vendo, né? Aqui, ó. Nos anos 1980, a concepção minimalista da democracia baseava-se em afastar militares, criar instituições de controle horizontal e garantir eleições livres e periódicas. Acrescentou-se a necessidade de meios de comunicação independente. Porém, as transições foram incompletas e criaram regimes híbridos. Apenas Costa Rica, Chile e Uruguai cumpriram padrões mínimos, né? O Brasil, vocês sabem, é considerado uma democracia fracassada. Adivinha por quê, né? Olha a Rede Globo como é que fica fazendo propaganda do regime o tempo todo, né? Olha o STF julgando de forma direcionada as coisas, né? Mas, mesmo com condições mínimas presentes, a região não é democrática e a cidadania está insatisfeita. A cidadania de quem está insatisfeita, meu amigo? Porque o problema é o seguinte, se a maioria votou em determinado lado, por que está insatisfeito? Não deveria estar satisfeito no final das contas, né? Aí olha só o que ele fala aqui, olha o ponto que eles dizem aqui, que é o ponto que eu digo que é a faca no coração desse pessoal aqui. As instituições de controle existem, mas são capturadas.
É um fato, realmente isso é errado. Congressos apenas aprovam decisões presidenciais e parte do judiciário legitima ações autoritárias. Exatamente. As pessoas votam, mas influenciadas por falsidade. Então esse é que é o problema. As pessoas estão votando errado. Entendi o problema da esquerda com a democracia. Esse povo que vota errado, que vota na direita, não pode. A democracia é só a esquerda, tem que votar no meu lado. Se você vota por outro lado, você está votando errado. Tá vendo o problema? É isso. A democracia não está em crise. Quem está em crise é a esquerda. A esquerda, que suas soluções idiotas, que durante décadas dominou a América Latina com soluções estúpidas, com soluções burras, metidas a cientistas, a cientificistas, não, porque o comunismo, a luta de classes e bibibi bobobó, e temos que botar imposto nos ricos e não sei o que lá, e dar bolsa para os pobres e coisa e tal, e não percebem que isso é a receita do fracasso. Não, ele não conseguiu tirar nenhum país da pobreza na América Latina. Por quê? Porque é uma solução idiota. Para você ver, o melhor país que tem na América Latina é o Chile, que justamente... olha só, eu não estou defendendo o Pinochet. Acho que foi uma ditadura, foi terrível. Mas do ponto de vista econômico, o Pinochet implementou um monte de medidas excelentes do ponto de vista econômico. Se ele tivesse feito as medidas econômicas, sem fazer perseguição ao próprio povo, sem jogar gente de helicóptero, sem fazer um monte de outras coisas, teria sido um ótimo governante, né? O Chile, exatamente, ter um Estado pequeno, ter pouca interferência na economia, é isso que faz diferença na riqueza de um país. Esse pessoal insiste em comunismo, né? Esse pessoal é de universidade, que se acha muito esperto porque lê um monte de livros idiotas, feios de merda que tem nesses livros de comunismo, de ciência econômica desse pessoal. Economia só existe escola austríaca, o resto é lixo, é fezes, como diz o vinheteiro, né? Aqui, ó, as pessoas votam influenciadas. Esse é que é por isso que a democracia está em crise agora. As pessoas sempre votaram mal, porque as pessoas têm pouco conhecimento. Mas enquanto elas estavam votando mal na esquerda, não tinha problema nenhum. Democracia, que lindo! As pessoas estão votando no Lula, tá tudo certo, democracia não está em crise. As pessoas votando nos piores candidatos possíveis, mas enquanto estavam votando nos candidatos da esquerda, não, democracia é lindo, coisa maravilhosa, o povo falou e não sei o que lá. No momento que a população começa a discordar da esquerda e chega à conclusão de que, porra, esse pessoal é uma cambada de otário que não tem resposta para os problemas da sociedade, não, democracia em crise, temos que rever essa democracia minimalista, temos que fazer um controle sobre a democracia minimalista, temos que cercear a liberdade de expressão, porque tem muita informação falsa, né, aqui, ó, influenciadas por falsidades e coisa e tal. Isso é das coisas mais idiotas que existem, porque tem duas situações. Essa ideia de que as pessoas votam errado, tem um problema nisso daí. Se você considera que as pessoas são incapazes de tomar decisões por si próprias, se elas vão ser sempre influenciadas, o que quer que seja, então a democracia nunca vai funcionar. A democracia é falha por definição, né? Se as pessoas são... Eu não acredito nisso, tá? Mas se você parte do princípio que as pessoas podem ser influenciadas totalmente pelo que os outros falam, nunca democracia nenhuma vai dar certo em lado nenhum. O que vocês estão reclamando é que antes vocês conseguiam influenciar elas a irem para o seu lado, e aí estava tudo bem, por mais que elas fossem influenciáveis, como estavam votando do lado que vocês queriam, estava tudo certo, e agora que elas não estão votando mais, agora é falsidades, agora é fake news, eu não sei o que lá, né? Essas são as duas opções. Ou as pessoas têm livre-arbítrio, embora você possa ser influenciado, evidentemente, mas você, no final das contas, aquele voto é uma decisão consciente sua, e se isso é verdade, o voto tem que ser aceito, não tem esse negócio que a pessoa votou errado, ela votou no que ela queria, ela tem o direito de expressar o voto do jeito que ela quiser, a expectativa é que errando uma vez, errando outra, ela vai acabar aprendendo e votando correto mais adiante, ou então, se é tudo influenciável, se tudo é falsidade, coisa e tal, então não serve democracia mesmo. O que esse pessoal está falando é exatamente isso. Eles estão dizendo que não, que as pessoas estão votando errado. O brasileiro não sabe votar. É curioso como é que esse pessoal descobriu isso agora, que o brasileiro está votando na direita. Porque antes, quando estava votando na esquerda, era voto errado do mesmo jeito, mas aí estava bem para ele. Não, democracia. O problema é quando vota do outro lado. Aí não pode, né? Ou seja, candidatos sensatos não são eleitos. Peraí, sensatos na opinião de quem, meu amigo? Sensatos na opinião, na sua opinião? Porque na sua opinião, a sua opinião vale um voto. Você votou no candidato sensato, não votou? Então, beleza, a sua opinião vale um voto. Outras pessoas têm opiniões diferentes sobre quem é o candidato sensato ou não. Não é isso?
Não é assim que funciona a democracia? Ah, mas você está achando que as pessoas estão votando errado. Esse é o problema. Essa é a síndrome da ditadura. É a esquerda vendo que está perdendo o poder e agora está querendo reinventar a democracia. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Uma coisa pode ser interessante nessa história, né? Vamos reinventar a democracia. Eu proponho a sociedade de leis privadas. Eu já falei para vocês. Resolve esse problema da democracia imediatamente. Se você quer saber o que é a sociedade de leis privadas, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsu Classics, descrevendo como é que funciona a sociedade de leis privadas. Mas basicamente, de forma muito resumida, é alguma coisa assim. Se ao invés de você ter um presidente do Brasil que controla todo o Brasil, você pudesse ter N presidentes do Brasil. Vamos supor, para simplificar a coisa, só dois, Bolsonaro ou Lula. E aí cada brasileiro escolhe qual presidente que quer. E esse brasileiro vai seguir a legislação aprovada por esse presidente, pelo Congresso desse presidente, pela forma de governar desse presidente, e o pessoal que for para o outro lado vai seguir as regras do outro presidente, vai fazer a coisa do jeito do outro presidente. Quem for para o governo Lula, quem assinar com uma sociedade de leis privadas, né, a empresa do Lula de segurança, vai pagar mais de imposto. Né? O Lula gosta de gastar muito dinheiro, então você vai pagar mais imposto. Mas você vai ter mais serviços, vai ter o SUS de graça, vai ter não sei o que lá, vai ter um monte de coisa de vantagem. De repente, você prefere esse tipo de governo. Então você vai lá para o lado do Lula, você assina um contrato com o Lula e você não pode reclamar, você aceitou voluntariamente se associar ao Lula. Né? E quem quer ir para o lado do Bolsonaro, vai lá e assina um contrato com o Bolsonaro. Né? E aí, imagina-se se ele seguir a ideia de um governo mínimo, um governo pequeno, de privatizações e coisa e tal, você tem um governo mais enxuto, você vai pagar menos impostos. Em compensação, você vai ter menos serviços também. Talvez não tenha o SUS, talvez não tenha universidade gratuita, mas aí a escolha é sua. Você decide o que você acha melhor para você. Isso você resolve todos os problemas. Você acaba com essa coisa de ter que escolher um grande líder para todo mundo, cada um se associa ao governo que quer. O governo passa a ser um serviço que fornece a você, que é como o governo se vende, né? O governo diz que é um serviço. Se você for pro lado do Lula, você pode ter um vale gás, pode ter um vale luz, pode ter um vale não sei o que lá, mas você vai pagar mais imposto. Se você for para o outro lado, vai ser outra coisa. E lógico, não precisa ser só dois, pode ser N's, né? Pode ter vários outros governos nessa história toda aqui. Veja lá o vídeo no Ancapsu Classic em que eu detalho isso. É uma teoria do Hans Hermann Hoppe, um autor anarcocapitalista, muito interessante, funciona muito bem e eu acredito é o futuro, tá? A gente está caminhando para isso, com certeza.